Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricietados. Agradeço a vocês pela audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricietados. Para cortes, nas redes sociais, @Tricietados. Nossas entrevistadas de hoje são representantes, presidente e vice-presidente da comissão da OAB de Direito à Educação. Elas são Silvana Gurgel e Rosiane Flores. Sejam muito bem-vindas, queridas. Obrigada, Trícia, pela oportunidade de estarmos aqui hoje para esse bate-papo esclarecedor, né? Esclarecer muitas coisas aí sobre a OAB e sobre o nosso Congresso de Direito à Educação. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa comissão de Direito à Educação, ela é uma comissão nova da OAB, né? Ela não é uma comissão que tenha tanto tempo de existência. Então, vamos falar um pouquinho dessa comissão? Vamos sim. A Comissão de Direito à Educação, ela foi criada para garantir acesso à escola para todos? Na verdade, ela não foi criada somente para garantir o acesso à escola para todos. Ela foi criada para que a gente pudesse discutir a educação como o direito fundamental já garantido na Constituição. E um dos objetivos também da comissão é aproximar justamente a questão da educação ao direito e esclarecer os direitos, a legislação que ampara a educação, seja para a educação básica ou do ensino superior e também os direitos que os alunos PCDs possuem e que muitas pessoas não conhecem esses direitos. Ok. Hoje a gente fala nos PCDs, né? Nos PCDs e nos neurodivergentes, que é uma realidade muito nova, né? A minha vida toda como professora, eu nunca tive mais do que 1 ou 2 alunos com laudo na sala de aula, né? E hoje a gente vê que num universo de 30, 40 alunos é um número muito grande de alunos com laudo, né? Vocês acham que alguma coisa mudou ou o acesso ao laudo mudou? Como é que vocês definiriam essa nova realidade? Não é bem questão do acesso ao laudo ou que... Tem gente que pensa que aumentou o número de PCDs, de autistas, por exemplo. Não é que aumentou o número de autistas ou de PCDs. É que, na verdade, antigamente, as pessoas elas tinham pouco informações. E essas pessoas elas ficavam meio que isoladas ou escondidas em casa. Com acesso à informação, os pais começaram a buscar os especialistas, né, os médicos especialistas, mais profissionais começaram a se especializar nessas áreas e hoje nós temos na nossa cidade profissionais que conseguem avaliar esses estudantes e emitir laudos. A senhora tocou num ponto interessante. Eu me recordo que a gente não tinha colegas em sala de aula PCDs, né? E eu me recordo que quando a gente tinha um colega, uma colega que ficava temporariamente numa cadeira de rodas por uma fratura, um acidente, era uma loucura, porque as escolas não tinham rampa, né? Sempre tinha um segundo andar, uma coisa assim, escadas, né? E ou você tinha que trocar a turma de sala, ou os colegas tinham que carregar, né? Então, hoje a gente vê que existe uma fiscalização de que a escola seja adaptada, né? Que haja um acesso, haja acessibilidade para o PCD, que haja uma acessibilidade para aquele portador de alguma deficiência, ou também a questão
da adaptação das facilitadoras para o neurodivergente, né? Como é que vocês definiriam, doutora Rosiane, como é que você definiria o papel da comissão de vocês na garantia, sobretudo, né, da acessibilidade nas escolas, nas faculdades, que são muitas, né? Sim. E também com relação à questão do neurodivergente, do autista, do TDAH, enfim, uma série de problemas que hoje, eu não sei se o número de pessoas acometidas por essas particularidades aumentou ou se o número de laudos aumentou, né? Certo. Então, essa é uma das discussões que nós teremos agora no nosso congresso, né? A educação e políticas públicas na Amazônia, que acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto, no Vasco Vasques. E essa é uma das temáticas, Trícia, do nosso congresso, em que traremos, né, pessoas para falar, pessoas que falam com propriedade, inclusive. Quem vai estar palestrando sobre essa temática no nosso congresso é o professor Dalmi Pacheco, que ele tem propriedade para falar da temática, né? Um professor do IFAM, muito conceituado, muito conhecido, creio que já educou quase toda Manaus, boa parte de Manaus, já passou pelas mãos do doutor Dalmi Pacheco, uma pessoa que fala com muita propriedade sobre isso, e essa é uma das nossas temáticas, né? O Congresso, ele tem essa finalidade de trazer essas discussões, né? Como você bem colocou e perguntou, de trazer essas discussões para uma realidade onde nós venhamos de uma forma ampla, né, trazer gestores, pessoas envolvidas na educação, apaixonados por educação, para falar da temática. Nós estamos aí no nosso congresso estimando, né, e temos já confirmado a presença de grandes nomes voltados para a educação, né, como o reitor da UEA, que estará palestrando conosco, como doutor Dalmi Pacheco, como eu acabei de falar, SEDUC, CEMED. Então, teremos aí grandes nomes, né? Traremos também uma ouvidora do STF para estar conosco falando sobre essas temáticas, e vamos falar sobre a questão da educação, das políticas públicas, né, que possam melhorar o acesso à educação. Como você bem colocou, as escolas hoje têm alguma acessibilidade em comparação à época, né, há algum tempo atrás. Mas isso ainda precisa melhorar, nós ainda precisamos melhorar muito a questão da educação. Por isso, a necessidade desse congresso, é o primeiro congresso, é inédito, o primeiro congresso na região amazônica voltada para a educação e políticas públicas, né, e nós temos a honra de estar à frente, né, doutora Silvana Gurgel, desse grande evento, e nós gostaríamos de convidar todos vocês a participarem nos dias de 25 e 26 de agosto, na Arena da Amazônia, no Vasco Vasques, do nosso Congresso de Educação e Políticas Públicas. Doutora, como é que faz para se inscrever? Nós temos no Instagram, né, estamos divulgando amplamente no Instagram, Comissão Direito à Educação, OAB Amazonas. Temos lá na bio do Instagram o link para inscrição, né? Temos uma inscrição diferenciada para estudantes e outro valor de inscrição para profissionais que desejam participar. Nosso público-alvo é todas as pessoas que amam a educação, que acham essa discussão importante, estudantes, inclusive para os estudantes, né? Tem aí um certificado de horas complementares que é necessário para todo estudante, né? Olha lá, estudantes. Olha lá, vocês que estão precisando de horas complementares, foquem nos encontros que vão trazer para vocês um conhecimento para a vida toda. Isso. Essa é uma grande oportunidade. Isso. Com relação a valores, estudantes têm desconto? Tem um descontinho especial lá no nosso link, um descontinho especial para estudantes, e para aqueles que querem participar também, o preço está bem acessível para o que nós temos a apresentar, e assim, é enriquecedor e assim, uma programação inédita na nossa Amazônia, uma discussão muito importante, vai ser relevante que a sociedade, né, civil participe realmente desse congresso. Doutora, para escolas particulares, tem pacotes? Nós estamos estimando um pacote para estudantes, né, em que a gente consiga trazer aí cada 5 inscritos, uma inscrição vai sair gratuita. Então, já chama os amigos, os colegas, aí a gente vai estar programando, dessa próxima semana vai estar o link lá com esse desconto. Então, você, diretora de escola, coordenadora de escola, de faculdade, que queira levar sua equipe e fique com medo de ter que escolher, não. Eles fazem um pacote
de acordo com o número de inscritos, né, doutora? Isso mesmo. E aí você não precisa escolher quem vá, você pode levar quem quer e gostará de aprender acerca desse tema, né? Vocês estão estimando um público de mais ou menos quantas pessoas, meninas? Nós estamos estimando um público diário de em torno de 1.200 pessoas. Nossa, é muita gente. Né? A partir dessa semana agora que vai entrar, nós começaremos a fazer justamente as visitas também nas universidades para falar um pouquinho do congresso e esclarecer os valores diferenciados das inscrições. Mas como a doutora Rosiane falou, é um valor bem acessível. Pode falar valor? Claro, fica à vontade. Para os estudantes, né? Para os estudantes, professores e doadores de sangue, a inscrição a meia entrada está R$ 55,00 e o valor para os profissionais está no valor de R$ 110,00 para os 2 dias, né? O valor é para os 2 dias, para os dias 25 e 26 de agosto. Né? Um evento que nós teremos palestras de 9 horas da manhã, com previsão de encerramento às 19 horas. Nossa! Né? Tem vários profissionais de renome já confirmados. Gente, né? é o melhor custo-benefício que vocês podem encontrar num evento desse porte. Principalmente por conta do network, da possibilidade de discussões sobre as políticas públicas, né? Várias temáticas abordadas, voltadas principalmente para a nossa região, considerando que nós temos um estado de dimensões continentais. E a gente sabe que a logística, a infraestrutura e até a conexão de internet no nosso estado, elas são fatores que podem dificultar o aprendizado, né? Aqueles alunos, os ribeirinhos, os indígenas, os povos mais isolados. Nós estávamos falando justamente sobre isso nos bastidores, né? Isso. Muita gente perguntando por que a UFAM suspendeu as aulas por 2 anos no período da pandemia. O que eu falei para você, doutora Rosiane? Exatamente, Trícia comentou, né, que não tem como as pessoas, né, em regiões ribeirinhas terem acesso, né, equitativo à internet. Aqui no nosso município, né, Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, volta e meia nós ficamos sem a conexão, né, que dirá as regiões ribeirinhas. Realmente, a gente tem trazido essa discussão justamente para tentar trazer essa equiparidade social, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Vamos sim. A gente volta já já. Voltando aqui, falando a respeito, né, do acesso à internet, né, a dificuldade de acesso à internet, por que isso afeta tanto a educação, né? No período de pandemia, o que aconteceu? A UFAM teve que interromper as aulas porque os alunos de famílias mais carentes ou de região mais distante, eles poderiam até ter acesso à internet por um curto período, mas não que sustentasse uma aula inteira, né? Que é uma conexão que conseguisse uma aula inteira. Ainda mais as aulas de todo dia. Essa é uma realidade, né, doutora? Isso é uma realidade. A gente tem que considerar, por exemplo, acesso à internet, acessibilidade da capital, das escolas mais próximas, completamente diferente das escolas periféricas, de bairros novos, né? De interior, de comunidades distantes. Fala um pouquinho mais. Exatamente, né? Como estamos aqui conversando, o nosso congresso ele tem
esse ímpeto, a Trícia trouxe assim, algo muito relevante, né, para a nossa discussão lá no nosso congresso, que é justamente isso. Nós temos uma desigualdade, né, social nessa questão do acesso à educação. Né? A época da pandemia foi colocada essa forma do sistema híbrido de ensino, que não dava realmente acesso a todos por conta dessa... Isso ficou funcionando, digamos assim, relativamente bem para as escolas particulares, para as escolas de capital, mas as escolas de comunidades, as escolas públicas tiveram um pouco de dificuldade com questão do acesso, né? Porque alguns alunos tinham dados móveis, mas nunca conseguiam completar uma aula. Existia uma certa briga entre irmãos, porque ali aquela quantidade de dados móveis dava para um filho assistir a aula, mas não todos os filhos. A senhora pode falar com propriedade a respeito disso, né? Sim, sim. Então, essa questão realmente é uma, né, das nossas dificuldades e necessidades, né, que o Congresso vem trazer essa discussão, né, de forma direta. E o objetivo do Congresso, dentre essas discussões, é exatamente ao final do Congresso, nós termos aí uma carta, né, para que leve ao poder público a necessidade, as dores, né, de quem vive o dia a dia da educação. Né? Trazer estudantes para essa discussão, trazer educadores para essa discussão, gestores para essa discussão, né? Legisladores também para essa discussão, então todos juntos, né, em prol de uma educação melhor, trazendo essas dores, essas necessidades, né, em consideração de a gente poderia listar aqui um rol de dificuldades na educação. Essa dificuldade do acesso à internet no sistema híbrido é uma das dificuldades, sim, muito relevantes. Inclusive, tem várias outras temáticas que a gente poderia dizer que o acesso à internet dificulta, né, acesso realmente a esse sistema online. Parece assim, facilitou para todos. Nem tanto, né? Tem realidades realmente que são desiguais à nossa aqui. As pesquisas, por exemplo, né? As pesquisas não modificaram. As pessoas que não têm acesso à internet, né? E a gente não está falando daquele acesso limitado. A gente está falando um acesso com consistência. Tem sempre uma dificuldade de pesquisa, porque hoje não existe mais aquela prática de se instalar uma biblioteca em cada escola. As bibliotecas são virtuais, né? Mas não contemplam a todos esses alunos, né, que não têm esse acesso. Com relação também à acessibilidade para os PCDs, né? A gente está falando de escolas que são visíveis, né? Da gente ver o acesso. Mas às vezes a gente vai em escola de bairros, de invasões, elas não foram projetadas, planejadas, elas não são e construídas com essa finalidade, né? Não são edificações construídas com essa finalidade. E a acessibilidade é uma questão importante que a OAB, né, tem que lutar. Outra questão que eu acho que é inteiramente relevante é a questão das facilitadoras para os neurodivergentes, né? Como é que vocês veem isso? Trícia, você falou muito bem aí da questão da acessibilidade, do acesso à escola, mas não somente isso, né? Porque quando se fala de educação inclusiva, a gente tem que lembrar de todos os aspectos que envolvem a educação. Tem a questão dos facilitadores, ou também chamados de professores de apoio ou professores mediadores, que são os profissionais que aquele PCD, não só os neurodivergentes, porque nós também temos crianças, alunos com síndrome de Down, paralisia cerebral. Não é? Então, a gente está falando do universo dos portadores de alguma deficiência, correto? Então, nós precisamos realmente de profissionais especializados nessa área. E
essa também é uma questão que nós queremos sensibilizar com o Congresso, porque hoje está faltando educadores especializados no mercado. Gente. Nós não temos profissionais suficientes para atender a demanda que hoje existe, sejam nas escolas particulares, sejam nas escolas públicas ou nas universidades. Então, nós precisamos trazer essa discussão, precisamos sensibilizar os educadores para que eles entendam que há necessidade dessa formação. Eu acho que seria muito importante vocês discutirem a necessidade das secretarias, tanto estadual quanto municipal, de fazerem capacitação, né, continuada para os professores que já estão no exercício, porque esses que já estão no exercício, se eles forem procurar um curso de capacitação, né, que já estão formados, eles vão ter que desembolsar um valor que às vezes não é possível. Às vezes existem aqueles professores que têm mais de uma cadeira, 2, 3, às vezes não tem, né, tempo. E aí, se disponibilizado pela própria secretaria, isso fica muito mais viável para aqueles que já estão no exercício. Agora, para os que estão em formação, é que a questão de cobrar das universidades, né, que faça toda essa adaptação da grade. Fala um pouco dessa grade. Fala um pouco dessa adaptação da grade para os alunos especiais, né, educação especial. Então, nós temos um pensamento e por isso é tão importante também a participação dos estudantes universitários para trazer essa discussão. Sem dúvida. E, inclusive, para que a gente possa, a partir dessas discussões, trabalhar as mudanças de grade. Por exemplo, nós temos um pensamento de que, na verdade, o curso de Libras ele deveria ser trabalhado desde o jardim da infância com os alunos. Nas faculdades, deveria ser uma matéria obrigatória, porque nós estamos falando de inclusão. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, seria a linguagem de Libras. Hoje nós temos especializações, por exemplo, a gente tem conhecimento de que a UFAM ela tem o curso de letras com especialização em Libras. Eu acho que toda a área de humanas da UFAM já tem especialização em Libras, salvo engano, né? Humanas, digo eu, e CHL, né? Isso. Mas as outras universidades privadas, o máximo que elas têm é uma disciplina optativa, né? Vocês sabem melhor do que eu, podem falar mais acerca desse tema. Aí, como disciplina optativa, a gente sabe que os estudantes eles têm que ser estimulados a escolher essas disciplinas. Por não serem obrigatórias, ela sempre fica de lado. Então, a gente precisa estimular esses alunos a procurarem essas disciplinas, a ter uma formação melhor com relação a essas formações. Nós sabemos também, por exemplo, que a Secretaria de Estado de Educação ela já faz uma formação continuada com os seus profissionais, mas, de acordo com o doutor Dalmir Pacheco, que será um dos nossos palestrantes, que também é PCD e tem mais de 40 anos de experiência na área, o que foi que ele nos relatou? Que, apesar do estímulo de se oferecer cursos, os professores não se interessam. Então, o que a gente precisa descobrir? Formas de fazer com que esses profissionais se interessem por essa área. Que só a secretaria tem uma maneira de estimular, ou através de promoção, ou através de prêmio, ou através de redução de carga horária. Só a secretaria tem como, né, fazer essa adaptação para esse estímulo, né? E a gente pensar que educação inclusiva também não é só Libras, né? As pessoas acham que educação inclusiva, educação especial é somente Libras. E a gente tem uma série de outras disciplinas que se fazem necessárias, né? Exatamente. E, inclusive, existe a promoção
na SEDUC, né? Inclusive, tem um processo recente sobre essa temática de uma professora que trabalha com educação especial, fez a especialização e ela está aí ganhando, né, um aditivo de 10% no salário. Então, já deixa uma dica aí, né, para os professores que queiram, né, se qualificar. Eu tenho uma deixa, eu sou professora e ministro curso também, eu tenho uma deixa que diz assim, que quem se qualifica se diferencia. Então, o nosso congresso é uma oportunidade, né, de quem quiser se qualificar e ficar um profissional diferenciado. Já pensou, você está ali participando, né, no início, no pontapé inicial de uma discussão tão importante e relevante para a sociedade? Então, venha participar do nosso congresso, que com certeza vai ser enriquecedor para você como profissional. Você, estudante, né, já vai adentrar aí no ramo profissional, já diferenciado, qualificado, participando de um evento inédito que trará discussões super importantes para a revolução da nossa educação. A gente pretende com esse congresso, eu sei que é uma perspectiva muito alta, né? Mas nós temos que trabalhar dessa forma, numa perspectiva alta, de trazer realmente uma revolução para a educação do nosso Estado. E você que frequentar o congresso, que se inscrever, já vai sair à frente de todas as novidades. Repitam para a gente as datas, o horário e o local. E agradeço a audiência de vocês e a presença delas. O congresso de Direito e Educação ocorrerá nos dias 25 e 26 de agosto, no Centro de Convenções Vasco Vasques, no horário de 9 horas às 19 horas. Agradeço a todos vocês pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.